Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar da Escola Bíblica Dominical para passarmos a nossa lição de adolescentes, lição de número 2, esta lição aqui de adolescentes, lição de número 2, de 10/4 de 2022, que é domingo próximo. Iremos estudar uma história sobre a oração, muito importante, tanto para nós, como também para todos os adolescentes. Desde já eu peço que os irmãos orem, veja aí, comece a exercitar agora a oração. Ore por nós, para que possamos continuar com esta obra. Ore por mim, ore por minha família. Se inscreve no canal, você que está assistindo aí agora. Deixa o seu legal, deixa o seu comentário, para a glória do nome do Senhor, para que possamos propagar a palavra de Deus. Adolescentes, 13 e 14 anos, 10/4 de 2022, título: Uma história sobre oração. Vamos entender aqui agora que é oração. Iremos estudar aqui esses 3 tópicos. O primeiro tópico, que fala aqui sobre a importância da oração. O segundo tópico, perseverança na oração. E o terceiro tópico, peça, busque, bata, que a resposta virá. E o que é a oração? A oração, ela traz aqui até o nosso irmão comentarista, ele traz que é o combustível do crente. A oração é de grande importância e fundamental na vida espiritual de todo cristão. Assim como um carro necessita do combustível para andar, se o combustível não tiver, ele não anda. Assim o crente precisa viver espiritualmente, necessita da oração. Sem oração, sem vida espiritual. Sem oração, está morto. Sem oração, o carro não anda. O carro não prossegue, fica parado. Então, sem oração, o crente não anda, o crente não prossegue, o crente fica parado. Sem oração, não tem como chegar a Deus, porque a oração é a comunicação multifacetada entre os homens e o Senhor nosso Deus. Então, este combustível, este ar que respiramos, a importância do ar. Você consegue ficar quanto tempo sem respirar? Esta importância que você percebe que é o ar na sua vida, assim também tem que ser a oração para a sua vida espiritual. Que você possa buscar a oração da mesma intensidade como você busca o ar que você respira. Que Deus abençoe e que possamos viver uma vida de oração. Amém? Vamos ao nosso primeiro ponto aqui. Jesus, o homem de oração. O nosso Senhor Jesus, eu vou colocar até aqui. Ok. O nosso Senhor Jesus, um exemplo de oração. Jesus, ele tinha sua natureza humana, Jesus, ele tinha também sua natureza divina. Na sua natureza humana, a gente pode observar, registrado na Bíblia Sagrada, que Jesus, ele viveu em constante oração. E o Senhor Jesus, ele também estava disponível a ensinar o quê? A ensinar nós a orar, a nos ensinar a orar. A ponto de os discípulos então perguntarem ou pedirem: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus, ele sempre, como estava disponível a ensinar o caminho, a ensinar o reino de Deus, a ensinar quem é a verdade, a vida. Jesus estava sempre disponível a ensinar também a orar. Porque Jesus Cristo, ele sabia que existia essa necessidade da oração. E o Senhor Jesus também ensina os seus discípulos a orarem, a viverem uma vida de oração, assim como ele viveu uma vida de oração. E nesse ponto, no tópico de número 1, Jesus, o homem de oração, a gente pode aqui demonstrar diversos exemplos onde o Senhor Jesus ele orava. Jesus orando em seu batismo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, no lugar deserto, capítulo 5, versículo de número 16, antes de escolher os 12, capítulo 6, versículo 12 e 13, Jesus orava sozinho, 9 e 18, acompanhado no Monte da Transfiguração, capítulo 9, versículo 28 e 29, ensinando a orar e perseverando em oração, esse texto básico, é o capítulo 11, versículo de 1 a 9, orando por Pedro, capítulo 22, orando por si mesmo, capítulo 22, versículo 41, por seus inimigos, capítulo 23, e também clamando
antes de morrer, capítulo 23, versículo de número 46. Mesmo sendo filho unigênito do Pai, Jesus ele orava constantemente. Então, assim como o Senhor Jesus orava constantemente, eu também tenho essa necessidade de orar constantemente. Tópico de número 2. Jesus, um homem disponível a ensinar. Além da oração, outras características marcantes da vida de Jesus é a sua capacidade e disponibilidade em ensinar. Ele no templo ele ensinava, na sinagoga ele ensinava, nas casas ele ensinava, no monte, à beira do caminho. Então, e o mestre não desprezou de maneira alguma um coração sedento em aprender. Pois então os discípulos então chegaram e falaram para o Senhor nos ensina a orar. O Senhor também, ele ensina os seus discípulos a orar. Nesse subtópico de número 3, a oração ensinada por Jesus. Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar. E quando ele ensina os seus discípulos a orarem, Jesus coloca alguns pontos importantes para conhecermos em nossas orações. O primeiro ponto é que podemos chamar Deus de Pai. Isso aqui é importantíssimo porque a revelação de Deus para a humanidade, Deus ele não é só o nosso Deus, ele também é o nosso Pai. E por ele ser um Pai, ele está sempre presente. Muitos seguem muitos deuses que não se relacionam com o homem, é um Deus distante, um Deus separado, mas nós temos o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o único, o nosso Pai, que Ele que é o nosso Pai, Ele se relaciona conosco, Ele fala, Ele ouve, Ele nos atende, Ele nos acompanha. Então, por isso que Ele é o nosso Pai. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele está próximo e não distante de nós, sempre presente, nos ouvindo. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então, Deus, nosso Pai, está próximo de nós e ouve as nossas orações. Então, nas nossas orações, podemos chamar o nosso Deus de Pai. Neste princípio. O segundo princípio também é que devemos reconhecê-lo e devemos exaltá-lo. Por que exaltá-lo? Devemos exaltar, engrandecer o Senhor, nosso Pai, porque esta grandeza pertence a Deus. Ele é autossuficiente, Deus é autoexistente, não precisa de ninguém para existir nem para continuar existindo. Deus sempre foi, Deus é eterno, sempre será. Então, essa grandeza, essa exaltação, nós devemos ter para com o Pai. Santificado seja o teu nome, que Deus também é um Deus santo, puramente santo. Então, nas nossas orações devemos também exaltá-lo, reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem é realmente o nosso Deus. E o terceiro ponto, a terceira premissa que ele coloca, que devemos entregar nossas necessidades. Nossas necessidades. Quando oramos, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, essas necessidades que devemos trazer à tona ao Senhor através dos nossos lábios, através da oração. Então, Jesus nos ensina a orar, reconhecendo Deus como Pai, a exaltá-lo e demonstrar as nossas necessidades para Ele. Reconhecer aqui que Deus ele é grande, que Deus é forte, que Deus é poderoso e que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele para existir, para continuar existindo. Tópico de número 2, uma história sobre perseverança na oração. Jesus, depois de ensinar seus discípulos a orar, Jesus contou uma história a fim de destacar a importância da perseverança na oração. Aí eu vou ler aqui uma parábola, acho que vocês já sabem qual é a parábola. Na parábola temos a presença de 3 personagens: o viajante que chega à meia-noite, de surpresa, seu amigo que irá hospedá-lo, mas que não tem pão em casa para recebê-lo adequadamente.
E o vizinho pai de família que já está deitado e não quer ser importunado. Então, aquele homem, ele recebe um amigo na sua casa, segundo tópico aqui, recebe um amigo na sua casa, mas ele não tem pão para atender a necessidade daquele homem. Ele então vai na casa do seu outro amigo, do pai de família que já está dormindo ali com seus filhos, ele bate na porta e pede pão para alimentar o seu amigo que estava com fome, que estava viajando, no período de viagem. Então o homem, e ele fala, não vou levantar não, já, a porta está fechada, já estou dormindo. Ele começa a insistir, insiste, não, preciso de um pão, me conceda aí o pão, me conceda o pão para dar ao meu amigo está com fome, por favor, se levante aí, me ajude. Então, esta perseverança, esta insistência que Jesus coloca na parábola, é que nós precisamos ter. Não que o Senhor esteja dormindo ou deitado, não, nessa comparação não. Deus faz a comparação da necessidade que aquele tinha, o amigo, para levar o pão para o seu amigo que está chegando de viagem. Então, aquele homem que insistiu para que o seu outro amigo lhe desse pão. Então, essa insistência, porque ele tinha uma causa, ele tinha um propósito. O propósito dele era interceder, era pedir pão para dar para seu amigo. Então, ele insistia, pedia, porque ele tinha que sair dali com o pão. Porque se ele voltasse sem o pão, o seu amigo estava necessitado. Mas ele percebeu que ele precisava voltar com o pão. Então, esse modelo de persistência, de perseverança que o Senhor Jesus nos ensina. E é interessante que a perseverança tem que ser constante. Não sabemos quando teremos a resposta, mas o Senhor Jesus nos ensina a perseverar constantemente em oração. Quando Deus irá nos responder, nós não sabemos. Existe também uma guerra espiritual tão grande aí nas regiões celestiais. Quando Daniel orou, Deus já tinha mandado a resposta, mas a resposta ainda não tinha chegado a Daniel. Nas regiões celestiais prenderam o anjo que iria trazer a resposta. Mas até que então, Deus ele intervém e manda o anjo Gabriel para que ele vá e ali liberte aquele anjo que estava sendo impedido de levar a resposta a Daniel. E aí aquele anjo então vai e leva a resposta a Daniel. Então, e Daniel, quem sabe lá pensando, Deus não me responde, Deus não me vê, mas Deus já tinha liberado a resposta. Então, nós não sabemos quando irá chegar a resposta, mas o que nós devemos fazer é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Sermos perseverantes na oração de maneira constante, quando nós não sabemos, mas o que temos de fazer, orar e esperar. E o próximo tópico, que é o tópico de número 3, peça, busque, bate, ou bata, que a resposta virá. Então, neste modelo que o Senhor Jesus ele fala aqui, devemos primeiro perseverar. E nessa perseverança tem que ser, como eu coloquei aqui, de maneira constante. E o Senhor Jesus ele fala, olha, peça. Depois que ele fala aí da oração do amigo, ele pede ao seu amigo que lhe dê pão, ao seu vizinho ali que lhe dê pão, para alimentar ali o seu outro amigo. Então, assim Jesus, ele fala assim, peça, continue pedindo, não pare não. Quem sabe o homem estava lá, né? Eu estou aqui dormindo, como ele falou, eu estou dormindo, estou aqui com as portas estão fechadas, todos os meus filhos, não posso levantar não. Mas ele manda, continua pedindo. Então, o Senhor Jesus nos ensinou, peça, busca, bata, que a resposta virá. O nosso Senhor ele traz aqui que devemos permanecer em comunhão com Deus através das orações constantes. Comunhão com Deus, só tem comunhão com Deus aquele que fala com Deus. Porque você não pode ter comunhão com alguém se você não conhece alguém. Se você não fala com alguém. Então, para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que falar com Deus. Você tem comunhão com um amigo porque você conversa com esse amigo. E como é que eu posso ter comunhão com Deus se eu não converso com Deus? E se eu não converso com Deus, eu não oro. Porque eu converso com Deus através da oração. Então, a oração, ela precisa estar em mim. Eu preciso orar
para conversar com Deus. E a partir do momento, quanto mais eu converso com Deus, eu passo a ter comunhão com Deus, que eu passo a conhecê-lo e Deus passa também a me conhecer. E essa troca de conversa, de diálogo, de oração, é que nos ajuda a crescermos em comunhão. Então, oramos a Deus, Deus responde. Oramos a Deus e Deus nos responde. E passamos a sermos íntimos na oração e esta comunhão do homem para com o Pai. Promessa: para que pede, recebe, para que busca, ache, e para que busque, achem, e para que bata, também se abre. Deus responderá ao filho que ora, que o homem ele traz aqui, mas nem sempre a resposta está em contexto com a nossa vontade. Claro que Deus, como um pai, nem tudo que a gente pede ele vai dar, porque ele sabe que de muitas vezes aquilo que pedimos não faz ou não fará bem a nós. Outro ponto que Deus pode responder aqui, o Pai Celeste pode dizer, né? Ele diz aqui, sim, não, ou espere. Eu não sei qual é desses três aqui, dessas três respostas. Não sei onde está a sua. Não sei se Deus já disse sim, se disse não, ou se disse espere. E o que eu preciso fazer? Continuar pedindo para receber um sim do Senhor. Ou então um não, ou então espere. Ou seja, essas três aqui são respostas de Deus. Mas Deus, como Ele é misericordioso, aquilo que for para a glória do nome dEle, Ele vai dizer sim. E que os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas orações estejam sempre em acordo com a vontade do Pai. Porque quando fica em acordo com a vontade do Pai, quando é para glorificar o nome do Pai, então Deus, Ele nos concede. Se o Senhor Jesus tivesse dizendo, orou, Pai, me concede isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glorifica teu nome em mim. Então Jesus sempre nos ensinando um modelo de oração. Como Jesus e o Pai eram um e tinha essa comunhão, então nós também precisamos ter esta comunhão com o Pai. E só iremos ter esta comunhão com o Pai através das nossas orações. Então a oração é o combustível que nos mantém de pé, nos mantém espiritualmente vivos. Então, se estamos espiritualmente vivos e respirando, é porque estamos vivendo uma vida de oração. Mas se nós não conseguimos respirar, estamos já com um aparelho, muitos na UTI, precisa perceber que necessita voltar a orar para sair da UTI, tirar o aparelho da boca e começar a respirar sozinho. Então, a oração que nos proporciona uma vida sadia, espiritual, na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos proteja, e que Deus nos ajude, e que através do Espírito Santo, né? Claro que é importantíssimo, através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus ele se manifesta através das nossas vidas, nos ensinando. E o Senhor Jesus, ele intercede por nós ao lado do Pai. E o Espírito Santo intercede por nós também com gemidos inexprimíveis. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda, nos impulsiona a buscarmos a presença do Senhor. Então, as nossas orações têm que estar em concordância com o Pai, que seja para a honra e para a glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha contribuído e que você possa ir para a escola dominical, ajude lá o seu professor, peça a ele se tiver alguma dúvida, e para que o nome do Senhor seja glorificado, mas que possamos ter em mente que assim como o ar que eu respiro, eu necessito da oração para com o Pai. Viver, estar vivo, sim, espiritualmente, porque vivo espiritualmente é sinal que você está orando. Se ele não está vivo espiritualmente, está morto, ainda há tempo. Peça a Jesus que ele ressuscita e você possa continuar orando e buscando a face do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.